Você sabe o que é blockchain? Olá, meu nome é Renan, sou aluno de mestrado de Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Paulo e nesse vídeo eu vou explicar o que é blockchain, como ele funciona, quais problemas resolve e como ele pode ser usado. Blockchain é uma junção de palavras, que em português significa cadeia de blocos. Blocos esses que contêm informações, ou seja, é um tipo de estrutura de dados. O blockchain foi apresentado em 1991 pelos pesquisadores Stuart Haber e Scott Stornetta, onde a ideia inicial era proteger documentos digitais e impedir que os mesmos fossem alterados, tornando assim a prova de falsificação. Contudo, permaneceu praticamente inutilizável até 2009, ano que foi criado o Bitcoin. O blockchain é um sistema de dados distribuído, ou seja, aberto para qualquer pessoa. E ele tem uma característica interessante, onde uma vez que um registro é criado em um bloco, torna-se praticamente impossível alterá-lo posteriormente. Mas como isso funciona? Vamos olhar um bloco mais de perto. Cada bloco contém dados, o hash do bloco e o hash do bloco anterior. Por exemplo, o blockchain do Bitcoin armazena os dados das transações como o remetente, o receptor e a quantidade de moedas. O bloco também possui um hash. O hash é como se fosse uma impressão digital. Ele identifica um bloco, todo o seu conteúdo e é sempre único, assim como a impressão digital. Uma vez que um bloco é criado, o seu hash é calculado. O hash é criado de acordo com o número de transações dentro dele, ou seja, qualquer alteração dentro do bloco fará com que o hash mude. Em outras palavras, os hashes são muito úteis quando se quer detectar alterações na informação constante num bloco. Se a impressão digital de um bloco mudar, ele deixa de ser o mesmo bloco. O terceiro elemento de um bloco é o hash do bloco anterior. Isso cria efetivamente uma cadeia de blocos, e essa técnica é o que torna o blockchain tão seguro. Vamos ver um exemplo. Temos aqui três blocos. Cada bloco tem um hash e o hash do bloco anterior. Ou seja, o bloco 3 aponta para o bloco 2 e o bloco 2 aponta para o bloco 1. Contudo, o primeiro bloco é especial, uma vez que não pode apontar para blocos anteriores, porque é o primeiro. Por esse motivo, o chamamos de bloco Gênesis. Agora, vamos supor que a informação do segundo bloco seja adulterada. Isso faz com que o hash do bloco mude automaticamente. Portanto, isso fará com que o bloco 3 e todos os blocos seguintes se tornem inválidos, porque deixam de ter um hash válido do bloco anterior. Ou seja, uma alteração num único bloco tornará todos os blocos seguintes inválidos. Mas o uso de hashes não é o suficiente para prevenir adulterações, pois os computadores atualmente são muito rápidos e podem calcular centenas de milhares de hashes por segundo. Você pode efetivamente adulterar a informação de um bloco e recalcular todos os outros hashes dos blocos seguintes, para tornar novamente válido o blockchain. Para mitigar esse risco, o blockchain usa um mecanismo chamado prova de trabalho. A execução desse mecanismo retarda a criação de novos blocos. No caso do Bitcoin, a requerida prova de trabalho demora cerca de 10 minutos a ser executada, antes de permitir que seja adicionado um novo bloco na cadeia. Esse mecanismo torna muito mais difícil a manipulação dos blocos, porque para a adulteração de um bloco será necessário executar a prova de trabalho para todos os blocos seguintes. Portanto, a segurança do blockchain resulta do uso do conjunto do hashing e do mecanismo da prova de trabalho, mas o blockchain tem ainda uma segurança adicional, que resulta do fato dos dados estarem distribuídos. Ao invés de serem geridas através de um único ponto, o blockchain usa um sistema de ligação em rede para par, permitindo a participação de qualquer pessoa. Quando alguém se junta a essa rede, recebe uma cópia completa do blockchain. Ela pode utilizar isso para verificar se tudo está em ordem. Agora vamos ver o que acontece quando alguém cria um novo bloco. Este bloco é enviado para todos na rede. Cada pessoa, então, verifica o bloco criado para certificar que este não tenha sido adulterado. Se tudo estiver em conformidade, cada um adiciona este novo bloco ao seu próprio blockchain. A consistência é garantida pela verificação consensual de todas as pessoas. Elas concordam sobre quais blocos são válidos e quais não são. Os blocos que forem adulterados serão rejeitados por outras pessoas da rede. Ou seja, para conseguir manipular com sucesso o blockchain,
você precisará manipular todos os blocos da cadeia, executar a prova de trabalho para cada bloco e assumir o controle de mais de 50% da rede para a par. Só assim será possível adulterar um bloco e conseguir que seja aceito por todos, o que é praticamente impossível de fazer. O blockchain está em constante evolução. Um dos desenvolvimentos mais recentes é a criação dos contratos inteligentes. Estes contratos são programas simples armazenados no blockchain e podem ser usados para trocar informações automaticamente com base em certas condições, mas esse não é o foco do vídeo. O aparecimento do blockchain desperta o interesse de muitas pessoas, que logo perceberam que a tecnologia poderia ser usada para outras finalidades, como armazenar registros médicos, criar registros notariais digitais ou até mesmo cobrar impostos. Agora que já sabemos o que é um blockchain, como funciona a nível teórico e que problemas ele pode resolver, vamos ver como implementar um blockchain na prática utilizando Java. Bom, aqui a gente tem a implementação do blockchain em Java. Eu utilizei o contexto financeiro com a moeda que eu chamei de Blackcoin. Eu não vou entrar muito no detalhe do código, mas é mais para ter uma noção do que como ocorre aqui a lógica, né? Eu posso abordar isso em um outro vídeo, mas de qualquer forma eu vou deixar o link para o GitHub para o código. Então aqui no objeto blockchain, a gente tem a propriedade chain, que seria uma lista de blocos, a dificuldade, que seria a dificuldade de mineração, uma lista de transações pendentes e a recompensa para mineração. O bloco, que teria a data de criação, as transações efetivadas, ou seja, mineradas já, a confirmação do bloco, o hash do bloco anterior, o hash desse bloco e o nonce, que é um outro hash que é gerado a partir da mineração do bloco. E aqui as transações, de quem está mandando, para quem, a quantidade e a assinatura para deixar essa transação segura. Então aqui eu implementei hardcode algumas transações. Então eu crio a chave, crio a transação 1 e faço a mineração. Crio a transação 2 e faço a mineração. Crio a transação 3 e também faço a mineração. Por fim, eu pego aqui qual é o saldo da chave inicial, dessa chave que é criada aqui em cima, e verifico se o bloco está válido, se o blockchain é válido, se toda a cadeia está válida. Posteriormente, eu vou lá e seto 500 no saldo de uma das transações. E aí eu valido novamente se a cadeia está válida. Então, rodando aqui o código. Bom, então aqui a gente tem as 3 minerações que foram executadas no código. E cada uma dessas minerações efetivaram as transações executadas. Aqui a gente pode ver o saldo final. Aqui a primeira validação, se o chain está válido e deu true. E aqui, posterior à alteração, que ele fala que está falso. O balanço, para a gente verificar se de fato está correto esse valor, a gente pode fazer a somatória aqui. Então, para cada mineração que foi executada, a gente ganhou 100 Black Coins, que é o que está determinado no construtor do blockchain. Então, foram 3 minerações, passando essa chave pública aqui, então ela ganhou 300. Contudo, houveram as transações, né? Ela deu dinheiro para alguém. Então, menos 10, menos 20, 30, menos 30, 60. Então, 60 negativo. 60 menos 300, 240 de balanço. E aqui, por fim, eu coloquei para printar o objeto em JSON de todo o blockchain, que seria mais ou menos o que todos na rede receberiam para garantir que a rede tenha o mesmo objeto, né? Tenha tudo igual. Então, tem aqui esse objeto JSON.
Em resumo, o blockchain é uma estrutura de dados que garante a integridade de todos os registros que houveram anteriormente, basicamente sendo impossível de alterar, modificar, inserir coisas novas sem uma série de validações. Para gravar esse vídeo, eu utilizei essas referências. Vou deixar ela na descrição. Qualquer dúvida ou sugestão pode me contatar. Obrigado a quem assistiu até agora e até a próxima.